ir atrás dos animais silvestres, caçar os animais. Ah, tá pronto? Pode comer. Tá cru. Ia lá, pegava pedra e ficava 2, 3, 4, 5 horas só lascando pedra. Até ter fogo. Tá pronto ainda. Tá ainda. Tem que tirar toda o pelo do animal. É um pássaro, tem imagem ali do pássaro. Vai ali no espeto e começar a assar. Tá pronto ainda? Vai demorar para assar. Quando tiver pronto, já se passou 1, 2 dias. E aí sim você vai poder. Essa é a dopamina da melhor forma possível, o sentimento de. Agora, eu posso, exatamente nesse exato momento, posso largar aqui o podcast e lá comprar um McDonald's. E esse sistema de dopamina é ativado no nosso cérebro. E eu não tive trabalho nenhum para conquistar isso. E esse é um exemplo simples. Agora, sabe qual que é o mais perigoso? Hoje, um jovem, hoje um adulto, não precisa sair do quarto dele. Ele supre todas as necessidades. Quarto, desculpe as palavras, mas quarto, você consegue ter relações sexuais, masturbação. Não precisa sair mais para você ter contato com uma pessoa, você criar um relacionamento, você criar uma família. Você não precisa ter mais isso. Você não precisa sair do quarto para você ter comida. Você pode simplesmente pegar ali o telefone, chamar o iFood. O iFood chega no seu quarto. Você não precisa nem se levantar. Você não precisa, às vezes, comprar roupas. Não precisa fazer compras no mercado. Porque você clica no celular e aparece lá no seu quarto. Acabou. Você não tem mais um exercício de você vai lá e fazer nenhum. Você não tem mais essa vontade. Você não tem mais esse instinto de ir lá e fazer. E esse é o perigo da dopamina barata. Você consegue dopamina barata em qualquer lugar hoje. E esse é extremamente perigoso. Porque vai danificando seu cérebro e vai deixando você mimado. E hoje nós somos mimados dopaminérgicos. Nós estamos fazendo tudo. Se hoje eu tenho a consciência que eu estou aqui nesse podcast, às vezes, para acabar aqui, por exemplo, acabar aqui, eu vou lá no McDonald's pegar um sorvete, está totalmente errado. Porque eu estou fazendo isso aqui não pelo ato de altruísmo. Puto. Gente, amigo, parceiro, estamos aqui juntos. O tempo ele viu evoluindo a evolução dele. Claro, uma grande honra participar do podcast. Não quero nada em troca. Estando aqui, eu já tenho uma dívida com você de gratidão. Mas não, eu poderia muito bem, eu vou vir aqui por obrigação e depois vou pegar um sorvete para mim para me recompensar. Então, esses dois hormônios são hormônios que, por um lado, são iguais, porque eles trazem uma felicidade, são de característica e atribuição humana. Daí, agora, respondendo a sua pergunta, trocar os hábitos ruins pelos hábitos bons, trocar os hábitos que destroem você pelos hábitos que vão em você. Porque, Guto, simplesmente, nós estamos aqui nessa terra para reinar. E em Gênesis fala que o Senhor nos enviou para nós sermos abundantes em todas as coisas de nossa vida. E se tornar abundante não é somente em espírito, não é somente em físico, não é somente em financeiro, mas sim abundante em alma, em conhecimento. Já dizia em Provérbios já Salomão que o homem que tem conhecimento é salvo. Então, se tornar abundante não é só nas coisas externas, mas também internas. Nós devemos se tornar abundantes internamente. Então, tirar esses vícios, tirar esses maus hábitos, é uma coisa básica que o ser humano deve fazer. Mas não faz por quê? Por zona de conforto. Hoje, crescendo um pouco mais e tendo mais consciência a respeito disso, porque também já banalizou. Não, coach, eu falo zona de conforto. O coach, o Pablo. Sim. Só falta falar do helicóptero, só que sabe pilotar. Mas tirando todos esses vieses que as pessoas normalmente têm, essa banalização, a zona de conforto é algo real. Ela realmente existe e limita a todas as pessoas hoje. E ao ponto de você acordar 4h30 da manhã, você correr 4 quilômetros todos os dias, não é algo fácil. Eu me coloquei esse desafio. Corri 4 quilômetros mais todos os dias do mês. E também fiquei sem consumir açúcar por esses dias, por esse um mês. Fácil, não é? Fácil porque você sabe sair da zona de conforto. Então, no primeiro dia correndo, tranquilo. No segundo, já estava cansado. No terceiro, não queria ir. Mas eu troquei a motivação pela disciplina. A motivação não vai te levar a lugar nenhum. A disciplina, o sentimento. O conhecimento que você precisa saber
que precisa ser feito e você faz o que precisa ser feito. Então, por que trocar esses maus hábitos? Você tem que tomar controle da sua vida. Você precisa saber o que você precisa fazer nessa terra, principalmente ter a questão do propósito. A gente havia falado, você precisa disso, você precisa atrás disso. Principalmente, você precisa cumprir o seu plano. Por que você está aqui hoje? Agora eu utilizo o lado da filosofia, o lado filosófico. A filosofia nada mais é do que você colocar um ponto de interrogação em toda coisa que você fala. Propósito? Qual é o seu propósito? Por que você está fazendo isso? O que você faz? Por que hoje você tem um podcast? Hoje você tem a vida que você tem. Hoje você não tem a vida que você quer ter. Então você fazendo essas perguntas, você respondendo para si mesmo, fazendo essa parte de autoconhecimento, você vai começando a trocar as coisas. Você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer se tornar um marido melhor, você quer se tornar um namorado melhor, um esposo melhor. Mude os hábitos ruins para os hábitos bons da sua vida. Torne sua melhor versão, principalmente se torne abundante. Top, top. Isso aí. Bastante conteúdo aí para quem está assistindo, né? Eu acho que pela idade existe bastante sabedoria nas colocações. Existe um contexto que eu gosto muito de falar, que é o seguinte. Para mim, tá? Para mim, Guto, sucesso é alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Esse, para mim, é o verdadeiro sucesso. É o sucesso que eu acredito, é o sucesso que eu busco. Olhar para dentro da gente não é simples, mas é necessário. Quando a gente fala de alma, a gente fala de conhecimento. Quando a gente fala de espírito, a gente fala de espiritualidade, né? De ligação com Deus, né? Eu costumo dizer que o chamado da gente está ligado muito à nossa alma e o espiritual está ligado muito ao nosso propósito. Quando a gente traz essa leitura para esse contexto, a gente vê que tem muita gente perdido, sem saber qual direção seguir. E o que é sucesso para o Isaac? Sucesso para mim, considero como sucesso, Guto, simplesmente o fato de você buscar, tentar ser abundante. Você não faz, isso é fato. E a partir do momento que você busca ser abundante na sua vida, para mim, é um sucesso. Para mim, eu ter uma família é um sucesso. A partir do momento que você começa a ter dedicado, legado que você vai deixar, você deixar esse legado não só de superação, mas principalmente a sua história, é o que eu sucesso. É você ter uma experiência financeira que eu considero um sucesso. Você ter esse alinhamento. Você estar bem com a sua esposa, você estar bem com você, estar bem com Deus, você estar se arrependendo, buscando melhorar, você buscar realmente 100%. Esse para mim é o maior significado. Outra coisa que eu acho bem importante é que hoje a gente trabalha com duas metodologias aqui. Mudança de estratégia, não deu tempo da gente falar muito sobre isso, a gente vai falar depois que acabar o podcast. Mas... Você tem que gravar esse conteúdo aí e começar a cobrar, hein? Essas conversas, estratégias, essas mentorias aí. Tem muita coisa por trás, você sabe, você já me conhece um pouquinho, a gente já conversou muito sobre isso, mas o que eu vou te contar de primeira mão aqui é que nós vamos em breve lançar a nossa consultoria comercial. E ela já tem nome, né? E agora nós vamos entrar no lado um pouco mais empresarial. E por que eu começo esse podcast falando muito de lifestyle, falando muito de transformação pessoal? Porque eu não acredito em transformação empresarial sem transformação pessoal. Por trás de um CNPJ sempre vai ter um CPF. É isso que as pessoas não compreendem. Que por trás de um CNPJ vai sempre existir um CPF. E quando existe um CPF por trás do CNPJ, é sobre pessoas que a gente está falando. Não é sobre produto. Alguém faz o produto acontecer. Então, por que eu estou falando isso sobre leitura comercial? Porque saiu, e você vai gostar disso agora, em primeira mão, acho que você não ouviu eu falar ainda disso.
mas saiu o nome do nosso novo método na transformação agora que nós fizemos, que chama Método Empresa Próspera. A gente já registrou o método e dentro dele nós vamos trabalhar a parte de pessoas, processos, procedimentos e tecnologia voltado para a área comercial, para estruturar negócios e empresas voltadas para a área comercial. Porque o comercial é o coração da empresa. Se as pessoas não entendem isso, muitas empresas ficam no meio do caminho porque elas não entendem sobre vendas, sobre área comercial, sobre todo o contexto que é relacionado a isso. Só que aí trazendo para uma outra ponta, né? Você durante muito tempo falou de investimentos. E por que eu estou entrando nessa questão comercial? Porque você durante muito tempo estudou sobre investimentos, continua estudando sobre investimentos, mas agora está empreendendo numa outra área. Entendeu? E aí precisa estudar vendas. Se não estudar vendas, não vende, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento digital, um conhecimento sobre técnicas, estruturas, conceitos que podem acontecer voltados para isso, precisa muito entender sobre processo comercial, né? Então, assim, hoje de investimentos você já entende muita coisa, e eu acho que já é um big de um pontapé inicial, só que o investimento ele está lá na ponta, né? Sim. Você, depois do faturamento, você não é e outra coisa, gente, não é o que sobra, tá? Ele tem que ter uma separação ali para investimento. Tem que ser a primeira coisa. Exatamente. A sua reserva de emergência, seu contexto, que é importante. Porém, hoje você está começando um negócio, né, novo, né? Você pode até falar o que eu acho que é importante. E como que você está vendo essa transformação? Porque, assim, com 15 anos, já mudando rota empresarial, né? Já pegou um ponto que é extremamente importante, que é a parte de investimentos, mas agora você precisa fazer a máquina rodar para poder investir. Exatamente. Entendeu? Como você está fazendo isso? Como você está vendo isso tudo? Interessantíssima pergunta. Primeiramente, tem um outro podcast aqui mesmo nesse canal. Vocês podem ver também. Eu acredito que a pessoa mude bastante a respeito de mentalidade. No primeiro podcast que eu estive aqui, imaginei que eu teria essa mudança de rota. Eu sei. Investimento, você sabe disso. Por isso que eu tô perguntando. Nossa, você mudou de rota e isso aconteceu. Puta, eu comecei a pensar e comecei a entender e colocar em prática. Você toma água com gás, não? Opa, era. Aqui não tem frescura, cara. Não tem som, não tem nada. Deixa rolar. Certo? Sem muito protocolo. Certo, certo. Então, você tava na parte da mudança de rota. Exatamente. E comecei a aplicar as coisas que eu realmente... É o seguinte, Guto. Eu vejo, e que você também vê, todo influencer, todo pessoal do Instagram, falando que tem tudo aquilo, fez um montão de coisa, mas o resultado? Cadê o resultado? O pessoas tanto falam. Como a gente já havia falado em alguns episódios atrás, faturamento é métrica de vaidade. Então, às vezes a pessoa fala, não, faturei R$1 milhão. Bem, se a pessoa tem uma dívida de 2 milhões, se a pessoa realmente colocou aí eu vou te interromper um pouquinho, que eu acho que é bem importante a nossa troca de experiência, tá? E eu tenho falado muito sobre isso. E aí vai mais uma dica para você. Não existe sucesso sem processo. Ponto. Então, se você não criar raiz numa árvore, jamais ela vai criar tronco forte. Segundo ponto, importante aí. Sucesso não é sobre resultado. Sim. É sobre permanência no resultado. Porque eu posso fazer um lançamento hoje, você está mexendo com tráfego aí, você pode fazer um lançamento, você pode ter um resultado muito interessante, faturar lá R$1 milhão. E eu posso gastar 500 mil para faturar 1 milhão. Métrica 50%, top, ficou legal. Como é que eu replico isso? Para fazer isso novamente.
Então, assim, uma coisa extremamente importante das pessoas entenderem é que nós tivemos um podcast aqui esses dias atrás, eu com um amigo meu, que ele ficou 1 ano fora das redes sociais. E não faltou trabalho para ele. Então a gente vive hoje na internet uma situação que é o tem que. Eu tenho que fazer sobre senso de pertencimento. Sim. E assim, eu compreendo a importância da internet, mas existe muita coisa no off também, tá, que dá resultado. Vale. Então assim, eu acho que é uma coisa extremamente importante a gente falar que sucesso não é sobre resultado. Sucesso é sobre permanência no resultado. Quando você consegue permanecer no resultado, e assim, ele pode oscilar, tá tudo tranquilo. Mas você está conseguindo ter uma crescente, perdão, dentro do processo. Então, assim, sucesso hoje, quando eu falo de internet, eu tenho algumas ressalvas. Eu vejo muita gente querendo ensinar tudo na internet, coisas que não viveu, ou coisas que não têm lastro. Essa é a palavra. Quando eu tenho lastro, eu tenho resultado constante. Sim. Quando eu não tenho lastro, eu não tenho resultado constante. O que você pensa disso hoje? Muito bom. Percebe-se que eu falo em questão de resultado sobre indicador. Enxergo o indicador. O sucesso, como você havia falado, interessante o princípio disso. Porque exatamente, resultado, você pode ter um resultado bom, você pode ter um péssimo. E a palavra resultado nem sempre significa. Charles Darwin escreveu a respeito da evolução. Claro, falando aqui que eu sou apoiador da evolução, eu sou cristão, mas de aprender com cada pessoa. Charles Darwin ele fala que evolução é sinônimo de hoje eu posso evoluir para baixo, posso perder habilidades, posso coisa, mas ao mesmo tempo posso evoluir, tá? Também posso evoluir, tá? Então o resultado tem o mesmo sentido. Então o resultado ele não carrega consigo um significado, um sinônimo de prosperidade, sucesso. Mas também eu posso ter um resultado. Inevitavelmente você vai ter um resultado que faz parte do processo, como você falou. Resultado ruim, a princípio. É teste. Mas vamos lá. A respeito das redes sociais. Eu vou começar aqui agora a falar sobre umas coisas, vai ser um pouco. Mas é isso que faz as conversas serem boas. Seguinte. Eu estou como criador de conteúdo no Instagram, TikTok, redes sociais. E depois de um tempo, você começa a se perguntar do porquê você está fazendo aquilo. Concorda comigo? Qualquer coisa na sua vida. Passa um tempo, você tem um resultado não bom, ou às vezes bom. Você senta que nem. Tá, mas por que? Propósito maior. E foi nesse momento onde eu realinhei diversas ideias que eu tinha, que eu ainda tenho hoje. Eu comecei a pensar, rede social. Hoje, Guto, a gente tem o trabalho convencional, tudo bem, CLT, mas vou falar um nome mais bonitinho, trabalho convencional mesmo. As pessoas muitas vezes saem do trabalho convencional para o empreendedorismo com a previsão e com a perspectiva de melhores resultados, uma estabilidade financeira, enfim, uma vida melhor. Porém, aí é o que ninguém fala. Quão doloroso é esse processo? Você sair de um trabalhador convencional para começar a empreender, principalmente. Então, Guto, eu comecei a gravar vídeos faz um tempo, tá? 10 anos que eu venho. Comecei a pensar, nossa, mas hoje eu posto vídeo todos os dias. De 5 meses, 6 meses, quase um ano, postando vídeo todos os dias. Mesmo horário, mesmo conteúdo. Porém, eu não vejo resultado. Resultado bom. Esse indicador. Vejo um superávit. O que acontece? Se analisar, Guto, você vai pensar e sintetizar algumas informações e alguns conhecimentos.
o seguinte, infelizmente, as pessoas que querem empreender e acham, têm a consciência e o sentimento, empreender é só gravar vídeo no Instagram, ou é só trabalhar com o Instagram, se tornam escravas de atenção. Como havia falado para você, mimados dopaminérgicos. Escravas de curtida. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar o meu telefone aqui agora, se tornou analisado isso aqui. Se tornou. Mas eu vou falar novamente. Pega o Instagram, é vídeo a cada minuto. Você pega as métricas do TikTok, por exemplo, as pessoas só conseguem ficar em um vídeo por 3 segundos. Uhum. Por Como é que 3 pode. O que segundos. adianta falar que uma rede social igual o TikTok é uma rede social que vende? Eu não digo que ela não vende, mas em termos de retenção, se a gente for partir para a intenção de que na maior parte dos vídeos que hoje mais vendem na internet é usado a técnica do AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Como é que a pessoa consegue absorver alguma coisa em 3 segundos? Não. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que existem algumas coisas muito mais poderosas do que... E assim, e se você olhar para esse conceito que você está falando a nível de TikTok, se as pessoas ficam em 3 segundos por vídeo, quanto tempo ela passa na frente das redes sociais durante o dia? Brasileiro. Pois é. Então, 8 horas por dia, em 3 segundos, nós estamos falando de 180 vídeos por hora. Vezes 8, nós estamos falando de 8.180 vídeos aproximadamente por dia. Ela passa. Digamos que ela tem uma retenção ali de 6 segundos em alguns, que é pouco, né? Mas ela tá ali se escondendo do mundo. Sim. Olha que doideira isso. E quando você traz isso para a realidade do brasileiro realmente, por que as pessoas hoje elas se escondem da realidade delas? Porque justamente elas não querem olhar para dentro dela. Porque dói. Machuca. Dói. Resolver as tretas emocionais que a gente tem da infância da gente, dói muito. Eu estou mergulhando nisso e passando por um processo muito dolorido dentro desse conceito todo, e eu posso garantir, é extremamente recompensador. Pode ter muita endorfina aí, mas durante o processo é muito dolorido. Sim. Muito dolorido. Então, todos nós temos uma criança ferida dentro da gente, como o Diogo sempre fala, né? E eu acredito nisso mesmo. Mas quando você trata essa criança e você começa a colocar o adulto para realmente dominar a situação, você vê que os problemas são menores, que muitas coisas não são do tamanho que a gente pinta, na maior parte das vezes. E você começa a ter um controle emocional e uma direção na sua vida, uma estratégia muito mais interessante para você passar por esses processos que são muito doloridos de uma forma mais leve. Então, assim, o que eu vejo hoje, eu assisti um treinamento que o Jacob Petrie deu, você conhece ele? Conheço. Então, Os livros. ele é fora de série e ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala de identidade, processo e resultado. Que hoje eu contextualizo algumas coisas que algumas pessoas falam na internet porque eu tenho a mesma linha de raciocínio que ele. Muita gente hoje está focado e ganha muito dinheiro com isso, focado em mudar sua identidade. Não tem como você mudar sua identidade sem um processo. Porém, o que as pessoas estão confundindo hoje, dentro desse conceito todo que nós estamos conversando aqui agora? Por isso que eu estou voltando um pouquinho lá. Que, além da identidade, ainda tem mais um, que é a nossa consciência. E quando a gente chega na nossa consciência, a gente entende que nós não somos aquilo que nós fazemos.
Então, eu não sou vendedor. Eu não sou consultor comercial. Eu sou o Guto, que independente do que eu faço, eu sou uma pessoa. Imagem e semelhança do Criador. Quem quer conduzir dessa forma, que conduza. Mas nós somos pessoas, que somos a identidade de Cristo na Terra voltado para aquilo que Ele nos colocou aqui. Entende? E isso é nossa consciência. Quando a gente consegue entender esse nível de consciência, a gente entende que eu não preciso ficar o tempo todo querendo mudar minha identidade, respeitando o meu processo para alcançar o meu resultado. Então nós não somos aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos está dentro de nós. E essa é um conceito bem interessante, porque você traz uma realidade totalmente diferente e você começa a se cobrar menos. Sim. Pelo resultado. Porque nós vivemos hoje o mundo do resultado. A internet chegou hoje para contextualizar e trazer uma realidade que é resultado, rápido. Por isso que eu falo, se você respeitar o seu processo, vai demorar para chegar. Vai, e vai demorar bastante. Só que tem um detalhe. Ah, não, mas mudança de mentalidade. Como é que eu mudo mentalidade com uma criança dentro de mim? Isso é uma pergunta interessante para você também. Como é que eu mudo uma mentalidade dentro de mim se eu não tratar a criança ferida que existe dentro de mim? Como? Ó, te responder a sua pergunta. Gostaria de finalizar o raciocínio. Ó, voltando agora, como você, são 3 segundos é a média. São ali de uma pessoa, toque uns vídeos TikTok. Como a gente havia falado para você, o mundo hoje, de qualquer maneira, é o indicador resultado. As pessoas vivem o indicador resultado e fazem tudo pelo resultado, sempre visando que o resultado é sinônimo de... Porém, não se atentando às oportunidades de quando elas têm resultado ruim para ainda mais. Porque você vai concordar comigo que é melhor você ter resultado ruim do que você não ter nem melhora e nem piora. Em um desses pontos você está na mediocridade, você está ali na média. E outro ponto, você está na piora, porém, você tem, já dizia Sócrates, mesmo em um poço sem fundo, ainda é possível ver-se estrela. Logo, eu comecei, Guto, a produzir vídeos com o intuito de fazer uma produção de cinema em até 1 minuto. Melhor qualidade possível, melhor mesmo. Melhores edições, eu aprendi a editar bacana, que eu considero como uma edição legal, básica, mas bacana. Comecei a todo esse esforço atrás desses vídeos e postar todos os dias vídeos como esse. Gravava um vídeo, um dos melhores vídeos que eu já fiz hoje. Um vídeo sobre o jogador de basquete Kobe Bryant, sobre como ele se tornou um dos melhores da história, toda a superação dele, assunto também. Mas eu fiz esse vídeo, eu chorei a história dele. Para você gravar um vídeo, para você contar a história de alguém, você precisa entender sobre toda a vida da pessoa. Então eu estudei toda a vida dele para resumir a história dele em 1 minuto. A história dele é emocionante. Eu gravei esse vídeo, fiz esse vídeo com o maior carinho do mundo. Visualizações pegou 300 visualizações. Eu esperava que fosse pegar pelo menos 1000 visualizações. Pegou. Então, a partir desse momento, naquele momento eu me frustrei, criei expectativa. E eu parei de criar expectativa. Eu só crio projeção. Projeção, você tenta prever alguma coisa que vai acontecer. E se aconteceu bom ou não, bem, você já tem aquela margem de segurança. Por expectativa, não. Se eu tenho uma expectativa que, por exemplo, aquele vídeo ali vai bater 500 mil visualizações, sem analisar nenhum indicador, pelo menos margem de segurança, ele está tirando o escuro. Então, depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a refletir muito a respeito. Eu queria, mesmo gravando os vídeos, eu comecei a ver que o seguinte, as pessoas hoje que se dizem empreendedoras, infelizmente, tá? Pessoas que hoje infelizmente se dizem empreendedoras, na verdade só estão repetindo que elas sempre viveram no trabalho convencional, só que no Instagram e na internet. Então, elas gravam todos os dias, elas editam todos os dias, fazem roteiros todos os dias, demandam um esforço contínuo
não recebem nada, vale muito a pena ressaltar. Mas por que, Isaac? Não, mas eu tenho um networking gigantesco no Instagram, TikTok, tudo bem. Estou falando da própria rede social. Eu posto vídeo hoje, eu não ganho nada no Instagram. Você também, ninguém. Todo mundo hoje posta no Instagram na própria plataforma, tá? Não ganha nada da plataforma, da meta. Então, as pessoas vivem nesse ciclo, dormem mal, têm hábitos ruins, em busca e uma expectativa de bombar em um vídeo só e não tem resultado. Então, a partir do momento que eu comecei a ter essa mudança e esse realinhamento, comecei a pensar, nossa, estou aqui trabalhando todos os dias, estou me cobrando todos os dias para criar vídeos melhores, não estou tendo resultado e ainda estou atrás nessa corrida de rato. Preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro mesmo. Então, comecei a ver tudo isso, comecei a pensar. Tudo bem, eu tenho negócios até mesmo no Instagram, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Mas as verdadeiras fontes de renda, o que vai realmente trazer dinheiro, muitas vezes não está ali. Você vai ter que buscar fontes de renda externas, vai ter que buscar coisas externas para você ter o resultado que você quer. Novamente, bato na tecla, que é uma frase do maratonista David Goggins. Vou levar para o resto da vida. Faça coisas que você não quer para ter o resultado que você quer. Então, eu tive que fazer isso, Guto. Eu dei um pause de vídeo, dei uma pausa de investimentos e tive que realinhar. Tive que mexer aqui dentro, no coração. Falar, não, mas isso não está me trazendo resultado. Preciso bater 1 milhão até os 18 anos. O que eu vou fazer para que eu, aos 18 anos, ou ainda menos, possa atingir essa meta? Tive que realinhar, se realinhar coisas das minhas competências hoje, cada coisa se adequaria sobre um conteúdo, sobre uma informação, um nicho que me traria um conhecimento, principalmente o resultado que eu espero, que eu tenha essa projeção, e ao mesmo tempo também tenho como gravar vídeos sobre ele. Porque eu adoro gravar vídeos, escuto, não me dá mal. Mas você fazer isso sem parar, correndo, looping, sempre tendo expectativa no próximo vídeo, no próximo vídeo, no próximo podcast, no próximo. Uma hora você dá um desgaste mental tão grande que você começa a retroceder. Então, comecei a ver tudo isso e eu vi a oportunidade como uma grande coisa que é a internet. Então, internet fora da rede social. Eu esse ano entrei no ensino médio, tem sido fácil, mas acima de tudo, tido bastante conhecimento com os professores. O professor de biologia falou uma coisa muito interessante nas aulas, nas semanas atrás. A minha geração não é a geração da internet. A geração da internet são as pessoas que nasceram nos anos 1990, 2000, 2010. A minha geração é a geração da rede social. Porque a gente não presenciou, a minha geração não presenciou a criação da internet. Quando a gente nasceu já estava. E hoje, essa geração minha não sabe o básico de Word, não sabe o básico de Excel, não sabe o básico pelo menos de ligar ou instalar alguma coisa no computador. Que você, meu pai, minha mãe e todo adulto que cresceu nesse período sabe. E buscou também fazer cursos de teclar, escrever no teclado do computador. Então, essa minha geração é uma geração necessariamente da rede social. Então, ao falar em internet, aqui eu não falo do Instagram, não falo das redes sociais, mas sim eu falo da própria internet. Quão grande e vasto e complexo é a internet pra gente. Mas é numa complexidade, questão de difícil de compreensão, mas uma vastidão tão grande, tantas oportunidades que você pode ter, de que você pode explorar, você tem diversas oportunidades. Eu vi como uma grande oportunidade ali a gestão de tráfego de produtos online. Então, sim, é um processo, sim, é uma coisa que vai demandar tempo, vai demandar esforço, vai demandar energia. Mas eu preciso fazer coisas que eu não quero para tudo que eu quero. E eu tô. Se você perguntar o que eu tô gostando, eu tô adorando. E até mesmo mais do que o próprio mercado financeiro e investimentos. Larguei de vez? Não, não larguei de vez. Só que deu match. Deu certo. E fica muito melhor a jornada quando dá certo. E esse alinhamento. Então hoje estou seguindo
desses produtos mesmo. Diversas plataformas e também como gestor de tráfego. Funcionam os meus resultados através de campanhas. O Facebook Ads, através do WhatsApp Business Ads, futuramente também o Ads. O pessoal sempre fala, não, gestão de tráfego pago, mais fácil para você aprender o Google Ads, mais básico. Totalmente errado. As pessoas, elas começaram a criar todo esse viés e gestão de tráfego pago é só Google Ads. É totalmente errado, Guto. Mas, Isaac, uma pessoa que hoje quer começar a empreender na internet, quer começar a vender produtos online, quer talvez começar na gestão de tráfego. E a primeira plataforma que você recomenda para você utilizar para ver ele começar a estudar indicador, para começar a fazer campanha teste, para assim você subir no seu conhecimento? WhatsApp Business. Você cria uma campanha no WhatsApp Business com menos de R$20. Com R$10, vai. Você cria lá, você coloca a foto do seu produto, você cria a campanha, coloca... e vai. E a gestão de tráfego, assim como tudo na nossa vida, nada mais é do que teste. Então vai demandar muito teste até você ter o resultado que você quer. Então, teste. Resultados baixos, porém, em um momento tive um resultado bom. Tive o resultado certo, um retorno, de qualquer maneira um MVP. Tive esse movimento de validação do processo. A própria sigla. Então eu tive isso e hoje estou seguindo e conseguir como essa uma das fontes de renda que eu tenho. E o pessoal que está assistindo o podcast, aguarde no Instagram os vídeos, uma nova reformulação do perfil. E finalizando, a pergunta que você tinha feito, qual que era a mesma? Contexto do entendimento da maturidade relacionada a isso. Sim, certo. Então, eu tive esse contexto, Gu, exatamente nesse motivo. Então, eu comecei a ver que as pessoas que se dizem empreendedores, e até mesmo eu, você tem que olhar muito mais pro eu do que nas outras pessoas. Mas eu, que me dizia empreendedor, estava gravando vídeos o tempo inteiro em uma plataforma que não me tirava renda, me retornava. E agora, Guto, perdoe, mas eu vou tirar todos esses discursos que o pessoal fala. Disciplina, postar todo dia, tudo bem. Disciplina, tem que ter disciplina. É a síndrome do tem que. Entendeu? Mas é o seguinte, na internet você tem que provar a todo momento que você está fazendo, o que você vai fazer, exatamente o que você é ou não é. Então, mas aí entra naquele conceito que eu te falei lá. Sobre resultado ou sobre processo. Voltado para quê? Para que você consiga um resultado, seja na vida real, seja na internet, precisa ter um lastro por trás. Eu já bati nessa tecla há muito tempo. Quando começou essa história de internet, eu sempre falei assim, qual é o conceito que tem por trás da internet? Aquilo que você vive na vida real, você transforma isso no online de forma que as pessoas consigam pegar. Aí as pessoas podem falar assim, não, mas é produto online. Não, não é produto online. O que as pessoas compram hoje na internet? O acesso àquela pessoa que sabe aquela informação que ela não sabe. Ponto. Eu costumo dizer que assim, existem uma coisa interessante. Eu sei que você é amigo dele, por isso que eu vou tocar nesse assunto. O Davi, o filho do João Kepler, né? Eu preenchi uma aplicação para a mentoria dele. E eu achei muito interessante uma pergunta da aplicação no final. E eu acho que é muito interessante trazer isso aqui para esse momento que nós estamos conversando. Eu sempre disse isso. Não dá para que um menino de 15 anos de idade fale de experiência de vida. Esquece. Mas um menino de 15 anos pode muito falar de tecnologia. Ele pode trazer tecnologia
Porque uma pessoa que tem 47 anos igual eu, que já viveu muito, ainda não está familiarizado com todas as tecnologias que mudam muito rápido e que o jovem tem muito mais percepção para conseguir pegar e trazer aquela realidade para aquele negócio. Agora, é a mesma coisa que um jogo de futebol. Você coloca um time com pessoas mais experiências e um time de moleque. A gente já ganhou de um monte de vezes de moleque jogando bola com um time mais experiente. Por qual motivo? Porque o moleque tem o gás, tem o fôlego. Só que ele não sabe o melhor caminho para chegar no objetivo final ainda. E isso tem que ser respeitado relacionado à pessoa que tem mais experiência. É por isso que o resultado não acontece da forma que precisa acontecer. E aí, dentro desse conceito que nós estamos conversando agora, traz uma realidade muito diferente. Por quê? As pessoas que têm hoje um lastro na internet, elas têm uma vivência naquilo que elas fazem, uma história de vida. Quem são os melhores hoje da internet? As pessoas que conseguem pegar as experiências de vida dela, transformar isso no storytelling e contar isso de uma forma que seja impactante. Essas são as pessoas que mais resultado têm na internet. Aí você pode falar, não, mas tem outras pessoas aí na internet que têm um resultado muito abrangente, voltado para um outro conceito. Eu tenho uma metodologia que dá resultado naquilo que eu aplico. Você sabe uma coisa que eu falo muito na internet, e aí eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz inicialmente. Eu falo que as pessoas querem mudar a identidade das pessoas. Então elas focam que você tem que fazer, né? Eu tenho que. Hoje, o mundo que a gente vive é o mundo do tem que. E aí você traz uma maturidade que a pessoa ainda não está pronta para absorver. E aí como que você pode falar de mudança de mentalidade para uma pessoa que não curou as suas feridas emocionais e você acha que ela vai dar aquele resultado que ela quer? Essa era a pergunta que eu fiz. Certo. Então, Guto, respondendo a sua pergunta, eu acredito que, primeiramente, a mudança de mentalidade de uma pessoa que tem uma criança ferida, a mudança de mentalidade, principalmente, o Isaac Santos falando, que a mudança de mentalidade, antes de ter essa mudança de mentalidade, a pessoa possa primeiro ter essa mudança de questão mental e intelectual, também, principalmente o autoconhecimento. O primeiro passo que me fez, mesmo tendo 15 anos, a ter um pouco de visão do mundo, ter essa consciência, buscar se tornar uma melhor pessoa, foi o autoconhecimento. O autoconhecimento das pessoas. Então, você buscando autoconhecimento, e também a mudança de mentalidade envolve o autoconhecimento. Então, a gente coloca agora na mesa que a mudança de mentalidade não se trata somente sobre você mudar o seu cérebro, mas também envolve diversos fatores que influenciam não só você como pessoa, mas também como indivíduo em questão de caráter, em questão de tudo. Então, mudança de mentalidade não é necessariamente você mudar o seu conhecimento, o seu preceito, sua informação, você mudar aquele drive mental. Mas principalmente diversos fatores que influenciam na sua mudança da própria mentalidade, da mudança do seu ser. E um desses fatores está a mudança do autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento é um dos primordiais e mais importantes que dão a entrada no mudança de mentalidade. Você percebe agora que todas as pessoas que hoje têm alta performance, que hoje são pessoas totalmente tops, referências em seus nichos e determinados trabalhos, tiveram que primeiro ter uma grande mudança de mentalidade que veio através do autoconhecimento. Por exemplo, eu sigo um artista, David Goggins. Goggins ele sofreu muito. Ele nasceu nos Estados Unidos, uma área extremamente racista dos Estados Unidos, nos anos de 1980, 1985. E a família dele era totalmente da raça negra. E eles viviam em um bairro de brancos.
Então o racismo ali era muito grande. Fora isso, ele era espancado pelo pai e a mãe também era espancada pelo pai e eles não tinham muita coisa a fazer. E o pai sempre ameaçava a mãe e a mãe falava que ia se divorciar e conhecemos toda essa história. Até que um dia, quando o David Goggins tinha 15 anos e a mãe teve idade de divórcio, eles saíram. David Goggins teve, digamos, a vida fácil dele. Então ele não tinha mais ninguém no saco dele, no pé dele. Então ele começou a fazer tudo que ele queria. Logo, ali com seus 20 anos, 22 anos, pesava cerca de 125 quilos. Trabalhava como caçador, ganhava $5 por hora. Lá o sistema. E por que eu falo que ele é um ultramaratonista? Ele teve uma mudança de mentalidade tão grande ao entender sobre o autoconhecimento, a criança ferida dele, que levou ele ao ganho de peso, que levou a ele se tornar a pessoa que ele era. Ele se transformou e transformou a vida dele. Ele sempre teve o sonho de servir na marinha, porém não era aceito por excesso de peso, principalmente do falta de preparo não físico, mas também mental. E daí ele viu a situação e pensou, refletiu, preciso mudar. Ok, qual que vai ser a primeira coisa que eu preciso mudar para eu entrar nessa marinha, para eu entrar nessa turma? Primeira coisa que ele mudou foi o conhecimento. Ele entendeu atrás de todos os traumas dele, porque ele teve os determinados gatilhos que ele tinha naquela hora, mudou a vida dele. Entra num ponto, Guto, bacana, e até mesmo eu tenho esse trabalho de me posicionar. Isaac Santos, na minha opinião. Você falou a respeito da experiência de vida. Tudo bem. Coloco experiência de vida, outras palavras, que eu entendi o seu ponto de vista. Experiência que você fala é a respeito das vivências da pessoa em determinadas coisas. Claro, eu não tenho a experiência em vendas, uma experiência profissional e empresarial como você, Guto, tem. Claro que você vai ter maiores vivências do que eu. Porém, a parte da experiência, todo mundo, a cada momento, e até mesmo um jovem ter as experiências dele. Jovem, tudo bem, ele pode ter 15 anos, pode ter 16, pode ter 25 anos, ou até mesmo 5, 3 ou 2 anos. Mas a cada momento nós estamos tendo experiências novas, principalmente aprendizados novos. E a experiência é praticamente você estar presente no agora, você estar aprendendo algo com esse agora. A experiência nada mais é do que isso. E você tem experiência a todo momento. E a experiência é o precursor para o autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente entende que a experiência forma tudo que a gente conhece, você começa a fazer a divisão. Você tem experiências boas e ruins. E essas experiências boas trazem para você boas lembranças, trazem para você saudade. E as experiências ruins trazem para você nostalgia, principalmente trazem para você traumas e feridas que você vai levar aos anos e da sua vida. Por isso que eu achei muito interessante a pergunta que o Davi fez, como última pergunta. Nós estamos caminhando já para o final do podcast. Mas já? O papo tá bom. Quase 1h40 de podcast. E a gente está caminhando para o final. Mas eu acho que uma coisa muito interessante é que o Davi colocou uma pergunta que era a seguinte. Você vê como obstáculo participar de uma mentoria com uma pessoa muito jovem? A idade para você é um obstáculo? Aí eu parei para pensar naquele momento e eu respondi que não. A ambiência que a gente vive também determina muito da nossa experiência voltada para resultado, não para processo. É por isso que eu falo, a maior parte das suas metas hoje, e é importante isso que eu vou falar agora, porque é um conhecimento muito grande por trás disso. As suas metas, elas são baseadas em resultado, baseadas em processo ou baseadas em identidade? Pode falar? Hoje a maior parte das estão relacionadas aos processos. Então, naturalmente o resultado vai ser consistente. Quando sua meta é focada só no resultado, você não respeitou o processo e não mudou sua identidade. Não vai ter consistência. Você está invertendo a pirâmide. Então, quando você traz esse conceito, por isso que eu respondi para ele, não é um obstáculo.
Você tem um pai, uma estrutura por trás de negócios que é gigantesca, um pai que fala de equity como ninguém. Você assiste, o maior investidor anjo do Brasil, você assiste isso na sua casa o tempo todo, e o pai, e aí que está o conceito. Qual que é o segredo do mestre? Criar pessoas melhores do que ele, quando não existe ego no meio. Então, quando você faz o link de uma pergunta dessa, naquele primeiro momento eu fiquei impactado com aquela pergunta. Por que ele está perguntando qual que é o problema de fazer uma mentoria com uma pessoa mais jovem? Aí eu lembrei de vários papos que a gente já teve, né? De coisas que a gente andou conversando, voltado justamente para esse conceito do que eu acabei de falar para você. Eu não faria uma mentoria com ele se fosse para falar de lifestyle, se fosse para falar de vida, vivência de vida. Sim. Entende? Sim, mas eu faria com o Tadashi. É um japonês que tem uma vivência de vida absurda e fala muito sobre várias coisas, que é terapeuta, que já ajudou milhões de pessoas. Então, aquela pessoa está pronta para isso. Agora, sobre técnica, sobre negócio, por que o Davi Sim. não tem conceito para falar de igual para igual ou até mais situações? Porque o pai é o investidor anjo número 1 do Brasil. E aí você traz assim, cara, o cara cresceu naquele movimento ali. Que é o lance da ambiência. Quando a gente muda a ambiência da gente, é natural que você quer viver uma vida extraordinária, que são poucas pessoas que conseguem buscar essa mudança. E aí tem muita coisa ligada à mentalidade. Uma mentalidade de uma pessoa como essa, ela já virou alta performance desde muito nova. Eu estava conversando com o Thiago, que é meu amigo essa semana, a gente estava falando de 2 exemplos. Ele tem um amigo que trabalhou na Heineken, que trabalhou em um monte de empresas, desse nível de empresas, é totalmente diferente da selva que a gente vive. Igual o Rick Chester fala. A selva aqui, cara, é leão comendo leão. Se você conseguir pegar um pouco dessa experiência e um pouco da experiência da selva, você junta os dois, ninguém segura. Por quê? Aqui tem um risco. Aqui tem muito pouco risco. Aqui tem o planejamento. Aqui tem muito pouco planejamento. Quando você une os dois, você alcança o resultado que você quer. Mas eu queria te dizer parabéns por suas metas estarem focadas mais no processo. Eu acho que é um grande aprendizado. Até mesmo por isso que eu tive esse realinhamento. Sim, e esse realinhamento de rotas, ele é importante principalmente, e aí demonstra que você está trabalhando muito mais metas de processo do que de resultado. Porque senão você ia continuar com o contexto daquele de buscar resultado voltado para investimento, né? De continuar. Gravar vídeo o dia inteiro, Exato, continuar. exato. Curso, mentoria o tempo inteiro, tentando dar certo. Exato, exato. Quem tenta é o diabo, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, com 15 anos de idade, eu acho que uma dica que eu dou é construa metas de processo. Construa metas de mudança de mentalidade. Construa metas de buscar, não querer buscar resultado rápido. Porque você não vai conseguir sustentar isso, você não está pronto. E Deus não dá. Quando fala assim, Deus não dá uma carga maior do que você pode carregar. Ele também não dá um fardo maior do que você pode carregar. Ele também não dá um resultado maior do que você tem capacidade de absorver naquele momento. Porque senão ele vai destruir com você. Então, assim, indo agora para as considerações finais, diga pra gente quais são os próximos projetos, o que você está pensando aí, qual é o direcionamento aí para 2024. Vamos lá, 2024, tendo como esse ano de metas, esse ano, principalmente o processo. Esse ano eu vou escalar. Escalar o quê? Exatamente. Então eu coloquei, esse ano eu vou escalar. Sem nada, esse ano eu vou escalar. Uhum. Passando um pouco mais de tempo, eu tive essa reflexão e essa mudança de rota, essa mudança de alinhamento de metas, ideias. Eu peguei esse mesmo papel e comecei a olhar.
Eu li lá. Esse ano eu vou escalar. Peguei a caneta e coloquei uma interrogação. Você vou escalar o quê? E foi aí que comecei a refletir, a pensar e a ponderar sobre o que eu iria seguir na gestão de tráfego. E aí, assim, pensando, formulando, desenhando, escalar todo esse negócio. Então, hoje, para esse ano, na verdade, pode esperar. Esperar um resultado não ruim e nem bom, mas sim um processo. Resultado que vem do processo esmagador. É um processo que está sendo preparado com carinho, um processo que está sendo desenhado, um processo que está rodando e não vai dar certo imediatamente. Vai dar certo amanhã. Não está dando certo hoje, amanhã, na próxima semana. Mas com o decorrer do tempo, com o decorrer do prazo, vai se acertando, adaptando, e aí sim vai trazendo frutos. Principalmente isso a respeito. Também da mudança de conteúdo, o pessoal que já me acompanha faz um pouco mais tempo, ou que também já viu o meu podcast, vai ver ali uma pequena mudança de conteúdo, de investimentos para marketing digital, para gestão de tráfego, para venda online de produtos físicos, para dropshipping, para essa parte vai ter essa mudança. Principalmente vai ver o Isaac um pouco mais no off. Então, vai ver o Isaac tão presente assim nas redes sociais. Porém, sempre que quiser me chamar no Instagram, no WhatsApp, social, vou estar lá. Sempre, cada um minuto, um story no Instagram. Essas são minhas considerações finais. E deixar principalmente uma mensagem. Novamente, se você quer mudar a sua mente, mude seu corpo. E às vezes você vai precisar fazer coisas que você não quer. Você quer. Que você quer. Top demais, gente. Acho que é de grande importância a gente entender uma trajetória como essa, voltado para um conceito de o que eu faço quando eu não sei o que fazer. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante de trazer para a nossa realidade de empresários para empresários, que a gente não precisa viver a solidão do empresário. A gente pode trazer para a nossa realidade todas as dúvidas que a gente tem, porque a todo momento nós não vamos saber o que fazer. E como a gente não sabe o que fazer, muitas das vezes a gente não faz, a gente trava. Então, quando a gente estuda um conceito como esse, um aprendizado como esse que nós tivemos nesse podcast, o direcionamento ele é voltado para que eu possa aquilo que eu quiser, da forma como eu quiser, mas sempre respeitando o processo. Obrigado, ficamos aqui no de empresários para empresários. Tudo de bom, pessoal. Tamo junto.